E aí, galera, tudo bem? Vou esperando todo mundo chegar. Para você que vai assistir depois essa live, ela vai ficar aqui nos stories por 24 horas e eu vou tentar baixar ela para postar no meu canal do YouTube. Então, se você está assistindo depois que ela já foi para o ar, você vai lá no meu canal do YouTube, Adestrador Wilson Domingues, que você vai me encontrar. E daqui no máximo 2 dias você vai ver essa live lá, que eu vou tentar baixar ela aqui no meu telefone para poder postar lá no YouTube. Seja bem-vindo aí, Maurício, Kai, Leidiane, sejam todos bem-vindos. Vou aguardar a Cão e Equilíbrio entrar aqui na nossa live. Deixa eu ver. Opa. Cão e Equilíbrio entrou. Vamos esperar ela aqui. Vamos lá. Vamos aguardar. E entrou. Oi, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa Então, noite. primeiramente, obrigado por aceitar o convite para participar da live aqui. A semana passada, a gente teve o Arthur, da Obediência Online, que trabalha com Show Dog. Então, a gente falou sobre truques, falou sobre como a gente vai formar um cachorro para Show Dog, sobre como é divertido a gente treinar o cachorro para Show Dog, sobre o que a gente consegue fazer com qualquer tipo de cão. E hoje, eu vou Legal. saber de você para fazer uma live sobre o Chow Chow, porque eu recebi algumas indicações que você trabalha bastante com a raça e de que você tem alguns também. Então, eu peço para que você se apresente, se apresente aí para a galera que ainda não te conhece. Eu já vou pedindo para todo mundo te seguir aí no Instagram. Legal. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Riane, sou educadora canina. Eu trabalho nessa área há mais ou menos uns 10 anos. E eu tenho 4 chow-chows. Na verdade, eu comecei a trabalhar com isso por conta da raça, porque eu adquiri meu primeiro chow-chow filhote e eu estava com muita dificuldade para encontrar profissionais que aceitassem adestrar o meu cãozinho. E aí eu fiz o primeiro curso simplesmente para adestrar o meu cão, justamente por conta do que as pessoas falam da raça, o pessoal fala muito mal. E aí eu me apaixonei por essa área e estamos aí há 10 anos trabalhando com isso, aprendendo cada dia mais aí com eles. Interessante. E você trabalha em qual região? São Paulo, né? Isso, eu trabalho com São Paulo e faço adestramento online também. Tenho alguns alunos em outros estados e outros países também. Legal, legal. Muito interessante. E Queria agradecer, desculpa te cortar. Queria agradecer pelo convite. Tá? Muito obrigada por você abrir espaço aí no seu Instagram para a gente conversar sobre isso. É muito bacana, fiquei bastante honrada com o convite. então, a tua experiência com a raça, então, vem bem antes de você trabalhar com adestramento, ou você pegou, adotou, comprou o primeiro chau-chau, e pouco tempo depois você começou a estudar sobre. Você já passou por Sim, dificuldade antes de ser adestradora? sim, na verdade, o seu áudio está um pouquinho baixo, tá? Mas não sei se o meu vocês estão conseguindo ouvir legal, tá ok? Está estourando um pouquinho, mas dá para te ouvir bem. Beleza. Não, na verdade, eu tive bastante dificuldade. Assim que eu peguei meu primeiro chau-chau, eu fiz o que a maioria dos tutores fazem. Eu não pesquisei sobre a raça. E aí eu comprei porque eu achei bonito, eu queria, era uma raça que me interessava. E aí, como eu comecei a ter muita dificuldade com o meu chau-chau filhote, porque ele mordia muito, ele tinha alguns comportamentos de rosnar, coisas do tipo, quando ele ainda era muito jovem, né? Tinha por volta dos 3, 4 meses. Então, foi aí que eu decidi procurar um profissional. Como eu não encontrei, eu falei, bom, meu cachorro não vai ser agressivo, não é isso que eu espero dele. Então, foi aí que eu comecei a procurar formas, né, de trabalhar isso antes que isso piorasse. Sim, sim, legal. Legal que você já a tua experiência com o Chow Chow foi de antes de você ter experiência com o treinamento, né? Antes de você adquirir Sim, experiência, você já tinha uma experiência com a raça na pele ali, né? Sofreu todos os primeiros problemas ali que todo mundo sofre. Eu acredito que não tenha chegado num nível tão complicado, porque você procurou informação logo, e isso sim, foi bastante importância, eu acredito, para você, né? Para não ter desenvolvido problemas
problemas que a gente sabe que às vezes são comuns, né? Tipo agressividade, alguma reatividade, problemas com banho, que a gente vai falando ao entorno da live, né? Então você Sim, sim, logo sim. já ainda era filhote, né? Sim, e na verdade também um ponto assim, que eu acho que é muito importante eu falar aqui. Quando eu adquiri meu primeiro chau-chau, eu adquiri ele de um canil clandestino. Na verdade, quando a gente fala canil clandestino, é porque eles vendiam para pet shops, eles não tinham regulamentação. Mas enfim, eu não procurei saber sobre o canil, não procurei saber sobre os pais. A genética ela é bastante importante e muito determinante no comportamento dos cães. E aí eu passei pelo pet shop, vi aquele cãozinho muito fofo e falei, bom, é esse que eu vou levar. Então, assim, isso é muito importante para as pessoas que estão interessadas em adquirir um chau-chau ou já têm, é importante também saber, para passar essa informação adiante, que isso é uma coisa que eu falo, assim, incansavelmente, conheça da onde vem o seu filhote, né? De que forma os pais são tratados, a mãe, qual é o temperamento deles, eles têm algum trauma, como que eles são com pessoas, como eles são com o banho, né? Porque hoje existem estudos que comprovam que, inclusive, um trauma muito forte, ele pode passar via marcador genético até a terceira geração, né? Então, isso é muito importante que tenha bastante cautela com isso. E não foi o meu caso na época, né? Sim. Principalmente se for comprar, né? Porque a pessoa que vai comprar um chau-chau, ela tem toda a chance de poder fazer tudo certo desde antes de adquirir o cachorro, né? Não foi um Sim, cachorro que tirou da rua, que estava sofrendo, porque eu não sei se aí na tua região é assim também, mas aqui no Rio Grande do Sul, onde eu morava, em Florianópolis, agora onde eu moro, tem muito chau-chau abandonado. Eu acho que é a raça que mais se encontra na rua, em situação de rua, é o chau-chau. E você olha lá, ele está com os pelos todo emaranhado, com feridas por baixo da pele, porque é uma raça bastante sensível, né? Com essa coisa de pegar a umidade do pelo, de não tosar, de não ter um manejo correto. E às vezes as pessoas acabam tirando esses cachorros da rua por pena, né, por um ato nobre, e essas pessoas acabam não tendo a opção da pessoa que vai comprar um filhote, né? A pessoa que vai comprar um filhote, ela pode ir atrás, pode ir visitar o canil, ela pode verificar a procedência. Foi muito importante você ter tocado na questão da genética, que é algo que deve ser levado muito em conta para qualquer tipo de cachorro, né? Eu trabalho com sim, cães de raça também, e isso, desde quando você quer um equilíbrio no cachorro, você já procura o equilíbrio nos pais dele antes de você ter o cachorro, né? Então, o sim, com tchau-tchau, isso é, certeza. né? Sim, não, demais, é muito importante. Inclusive, o grande boom, na verdade, da raça foi mais ou menos na década de 30, 40, porque o pessoal começou a ver que o Imperial aí tinha um cão dessa raça, então acharam maravilhoso, e aí começou o boom, né? E aí, enfim, a nossa sociedade aí capitalista, o que começou a acontecer? Várias pessoas começaram a criar esses cães, visando apenas o lucro, e isso gerou cães que precisavam ser vendidos muito mais rápido, para o lucro entrar mais rápido, e essas pessoas elas não tinham tempo hábil para fazer a socialização como deveria ser feita, o manejo, o local onde esses cães ficavam, né, as matrizes e os padreadores. Então, tudo isso acabou gerando, consequentemente, cães mais agressivos, né? Sim. E o que você, entrando mais agora no assunto mais prático, você Sim. trabalha bastante com o que você mais vê, assim, o que as pessoas mais te procuram quando elas têm tchau-tchau? Na grande maioria das vezes é manuseio, né? Manuseio de modo geral. Então, a gente percebe que, normalmente, assim, vamos ser bem claros, a grande maioria dos brasileiros, eles procuram um profissional quando eles percebem que o problema já está instalado e eles tentaram 15 mil ideias de como solucionar via internet, via Google, e aí quando eles percebem que não tem o que fazer, aí eles procuram um profissional. Então, na grande maioria das vezes, digamos assim, 70% a 80% dos casos, as pessoas me procuram porque esse chau-chau já mordeu pelo menos 3 pessoas da família, né? Então, normalmente eu faço uma avaliação comportamental antes da gente iniciar, para determinar quais são os gatilhos e tudo mais.
E aí, normalmente, ai, sei lá, o meu filho foi abraçar ele e ele mordeu. Ai, foi dar banho, escovou, pegou de qualquer jeito, mordeu. Então, normalmente, é manuseio, tá? Toque. E eu não tenho tanta experiência com a raça, já treinei alguns, e os que eu treinei que tinham problemas de agressividade, na verdade, não era uma agressividade gratuita, nunca era gratuita. Nunca Sim. acontecia acidente que, ai, do nada eu passei perto dele, ele foi lá e me mordeu. Era sempre, o meu filho esbarrou nele, caiu por cima, ele foi lá e mordeu. Eu fui Sim. acordar ele, foi com carinho, ele me mordeu. Eu fui dar banho, ele mordeu. Era sempre nesse sentido as agressões. E o que o Chow Chow tem de diferente? O que você acha que o Chow Chow tem de diferente dos outros cães nesse sentido de ser um pouco agressivo em relação ao manuseio, ao toque, ao manejo em geral, assim, de toques, né? De banho, de carinho, às vezes. O que você acha que ele pode ter dos outros cães? Uma das coisas, assim, que eu gosto de levar muito em consideração, isso eu gosto muito, na verdade, assim, todo o meu trabalho envolve muito a raiz do problema, tá? Então, eu gosto muito de descobrir o que está acontecendo, o que leva aquilo, né? Na minha visão de trabalho, reatividade, agressividade ou qualquer tipo de comportamento indesejado, ele é um sintoma de alguma causa maior. Então, eu acho que também é importante eu falar sobre isso, que os chows, eles foram usados por muitos anos como um alimento na China, isso vários outros cães, mas os chows em especial, porque eles tinham uma crença de que, devido à língua roxa, à língua azul, né, a carne era sagrada, a carne ela era mais saborosa, enfim. Então, eles foram usados por muitos anos com esse fim. Tanto é que existem vários livros que são descritos assim, que eles eram como se fossem porcos, né? Eles eram engordados para esse fim. Então, ao longo do tempo, esses animais, essa raça, eles acabaram adquirindo um certo asco por esse manuseio, por esse contato. E eu acredito que tem muita ligação com isso, tá? Essa questão de terem sido utilizados por muito tempo como alimento, então eles acabaram desenvolvendo esse afastamento aí dos humanos e tudo mais. Claro que não foi essa a sua pergunta diretamente, mas assim, só para dar uma... Mas tem muito a ver, né? Enquanto outras raças estavam passando por um período cada vez maior de domesticação, de aproximação das pessoas, o Chow Chow ainda estava sendo servido de alimento, né? Então, por isso, a repulsa dele. E isso pode ter acarretado em um problema genético que passa por muitas gerações, né? Sim, vai passando. E daí vai passando para pessoas que não têm a menor noção de comportamento, que às vezes recompensam esse tipo de comportamento sem saber, né? Então, assim, é muito complicado. Agora, com relação ao que eu vejo, assim, na prática, de diferente dos chows para outras raças, essa tolerância deles é muito mais baixa, mas eu acho que isso tem muito a ver com ser primitivo. Raças primitivas, elas tendem a ter a tolerância mais baixa, a frustrações, né? As situações onde eles se sintam desconfortáveis. E eu ouço muito assim, meu Chow Chow me mordeu do nada. E é exatamente isso que você falou, eu realmente concordo, que nunca é do nada, né? Então, eu sempre converso com essas pessoas e até a gente conseguir, vou destrinchando, até a gente conseguir descobrir qual foi o gatilho, né? Mas existem uma série de sinais que os cães emitem, isso não é algo só do Chow Chow, mas eu vejo que o Chow Chow ele é um pouco mais sutil nesses sinais. São o que a gente chama de calm signals, né? São sinais de estresse e enfim, lamber o focinho, bocejar, virar a cara, se chacoalhar inteiro. Então, assim, são sinais de que o seu cãozinho está estressado. O que eu percebo, tá? Se a gente pegar um Golden, por exemplo, que é um cão que é muito, né, comum, pelo menos aqui em São Paulo, versus o Chow Chow, você vai ver que um Golden ele vai emitir muito mais sinais antes de fato, ele ser reativo, né? O Chow Chow, ele emite 2, 3 sinais e ele acredita que você já entendeu. Então, ele já vai e já escalona para uma possível agressividade. E aí, qual é o problema da gente não conhecer a linguagem do nosso cão? É justamente essa. O seu cão está falando para você que ele está desconfortável, você está continuando, você continua ali no comportamento, né, insistindo, e aí o seu cão morde. E aí, o que você faz? Imediatamente, você se afasta.
O que você ensina para esse cão, né? Você Pro ensina para cachorro. ele que é seu jeito, é o seu caminho, né? É 2 mais 2, é comunicação. Se eu falo com você e você não me ouve, e aí eu grito, você me ouve, fez um barulho, tá? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo tranquilo. Beleza. Aham. Não, ok, eu achei que tinha caído. Então, se eu falo de um modo com você mais sutil e você não me ouve, e aí eu grito com você, e você me ouve, beleza, desse jeito que eu vou me comunicar. Então, eu acho que também muitos dos problemas envolvem a questão da comunicação, que com cães primitivos e chau-chau, de modo geral, é um pouco mais complicado. Chau-chau, Akita, alguns Shiba também, né? Sim, Então, sim. Aqui tá essa moeda. Samoyeda. E o chau-chau, o que eu percebo, assim, o que eu já percebi foi que eles dão alguns sinais, mas eles não dão o sinal, aqueles clássicos que a pessoa não precisa entender nada de comportamento canino para saber que o cachorro está nervoso, para saber que o cachorro está desconfortável. Normalmente eles não rosnam, não mostram dentes, mas eles se lambem, às vezes desviam o olhar, e são coisas que a maioria das pessoas não sabem identificar. E daí, como você falou, o cachorro já está te dando aqueles sinais ali que ele costuma dar, e daí você não respeita e o cachorro acaba te mordendo. No que ele te morde uma, duas, três vezes, ele começa a ver que para que eu vou dar sinais, os sinais não adiantam nada, vou direto para a mordida, né? E não são só com proprietários que isso acontece. Exato. Eu já dei alguns workshops para comportamento canino para profissionais de banho e tosa, e é inacreditável a quantia de mordida que essas pessoas tomam. Eu conheci uma mulher que ela tomou uma mordida no chau-chau que deformou o rosto. Uma mordida no nariz, que pegou entre o nariz e a boca e destruiu o rosto da mulher. E a maioria dos banhosa até hoje é bem difícil de pegar chau-chau, né? A maioria nem trabalha com a raça, ou se trabalha, trabalha só se pegar desde filhote e as pessoas acabam trabalhando com medo, né? Os profissionais do banho tosa. Sim, e é justamente isso que a gente comentou, eu comentei há pouco, né? Quando você não entende, você tende a endemonizar aquilo e você tende a ter medo daquilo, né? Então, Sim. assim, uma opinião minha pessoal, minha mãe é veterinária e, assim, no curso de veterinária da faculdade não tem nada de comportamento, isso eu acho um puta erro, porque, assim, são pessoas que lidam com cães em alto nível de estresse, é diferente do meu trabalho, do seu, por exemplo, que a gente tem a possibilidade de fazer gradativo, né? Estabelecer um vínculo com o cão e ir aumentando, né? E trabalhando os comportamentos. Essas pessoas, elas normalmente pegam cães que estão com dor, com pelo enrolado, né? Embolado, estressado, com medo, longe dos seus próprios tutores. Então, já é um nível, assim, extremamente mais alto de dificuldade. E aí são pessoas que já não entendem esses cães, aí acaba sendo muito mais difícil, né? Enfim, é aquilo, a questão da comunicação dos cães primitivos, especialmente dos chau-chaus. Eu já ouvi muito profissional falar assim, os chau-chaus e cães primitivos, eles não sabem se comunicar. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que são cães que sabem se comunicar perfeitamente bem, eles têm uma gama enorme de linguagem e eles acreditam que todo mundo é assim. Então, eles dão 2, 3 sinais sutis que sejam, e o outro, né, que está ouvindo, que está ali com eles, não entende. Então, bom, enfim, essa pessoa não me respeitou, então eles já partem aí para uma agressividade. Talvez cães como Golden, Labrador, entre outras raças, né, sejam um pouco mais tolerantes até com a nossa própria ignorância, sabe? E eu percebo que essas raças, assim, mais primitivas, eles são um pouco menos tolerantes aí com relação a isso. E você tem quantos chau-chaus? Eu tenho 4. 4. E você você adotou todos, você adquiriu todos os filhotes ou adotou algum adulto? Não. Só o meu primeiro chau-chau que eu comprei filhote. Todos os outros, porque eu tenho um trabalho de resgate, tá? Então eu resgato alguns cães. Especialmente da raça chau-chau, então às vezes eu resgato, trabalho a questão da reabilitação, né? É um trabalho meu aí, enfim, é algo que eu gosto de fazer, não é nada monetário, né, financeiro, com relação a isso. Eu adestro, cuido, reabilito e depois coloco para adoção. Nesse meio tempo eu acabei com 3 chau-chaus que eu resgatei e acabei criando bastante vínculo e esses eu não doei.
O meu último, que foi o que a gente estava até conversando, que é o Benjamin, as pessoas podem até acompanhar lá no meu Instagram, tem nos stories salvos um pouco sobre ele. Eu resgatei ele da zoonose, né? Ele seria sacrificado. Ele veio para mim com 5 anos e ele era extremamente agressivo, né? Então, eu falo que ele foi, assim, meu caso de vida, porque é algo que a gente ainda está trabalhando o comportamento com ele. Melhorou muito, mas, assim, é um cão que eu vou ter que trabalhar por muito tempo. Ele está comigo há 2 anos. Mas, assim, só para o pessoal entender, eu levei cerca de 1 mês para conseguir tocar nesse cachorro, de modo que ele autorizasse esse toque, né? Então, isso me ensinou bastante. E você se sente segura já com ele? Com o Ah, manejo? na verdade, é assim, eu acho que não existe... e eu acho que isso é uma questão de uma visão de você... É uma diferença de você ser adestrador ou não. Porque pra gente é muito automático, acredito que pra você também. Não é muito uma questão de se sentir seguro ou não. Eu sempre, quando eu lido com cães, eu sempre vou observando aqueles sinais que eles emitem, isso independente do cão. Com o Benjamin é a mesma coisa. Quando eu vou fazer qualquer tipo de manejo, eu observo o que ele está querendo dizer para mim. Se eu percebo que ele está intolerante àquilo, que ele está desconfortável, eu me afasto, recompensando esse sinal de estresse apaziguador, digamos assim, e trabalho isso de modo gradativo em uma outra situação onde não seja estressante para ele. Então foi desse modo, basicamente, que eu conduzi o treino dele e é desse modo que eu conduzo até hoje. Mas sim, eu coloco coleira, tiro coleira, passeio junto com ele, ele dorme comigo, com meu marido e com os meus cães, fica solto com eles, interajo normalmente. Ele ainda não está num nível de interagir diretamente com outras pessoas, mas ele passeia, ele fica no mesmo ambiente que essas pessoas. A gente só não faz a interação ainda porque realmente por falta de tempo eu não consegui me dedicar a isso ainda nesse momento, né? Mas é algo que eu estou trabalhando. Ele precisa do espaço pessoal dele preservado ainda, né? Em relação a outras pessoas. Ele fica no mesmo Sim, ambiente, mas as pessoas respeitando o espaço dele, sem toques, sem aproximações bruscas, e sim. basicamente isso. Na verdade, assim, eu trabalhei muito com ele a questão de comandos, né, para facilitar um pouco essa questão do entendimento da comunicação entre nós dois. Então, por exemplo, se ele está deitado, eu simplesmente não passo por cima dele, ou esbarro nele, ou chuto ele, algo do tipo, eu não faço. E, na verdade, eu não faço isso com nenhum dos meus cães, mas especialmente com ele. Então, eu ensinei para ele o comando licença, por exemplo. Então, ele está deitado, eu chego e falo licença, ele levanta e sai, e se afasta, e eu passo normalmente. Então, como ele é um cão que ele veio para mim, ele já tinha 5 anos, e os níveis de mordida dele já eram entre 3 e 4, então eram mordidas de alto grau de periculosidade. Tanto é que para eu conseguir fazer o resgate, eu tive que apresentar os meus certificados de adestramento, dos cursos e tudo mais, para ter essa liberação da prefeitura e das zoonoses. Então, assim, esse tipo de coisa eu normalmente faço, eu na minha casa, e as pessoas que frequentam a minha casa também. Né? Elas sabem que não pode simplesmente chutar ele, que provavelmente ele não vai ser tão tolerante quanto os meus outros chau-chaus. Sim. Aqui o Dutra, um colega nosso do Rio Grande do Sul, fez um comentário que eu acho interessante, porque eu ia já mesmo entrar nesse assunto, que ele comentou, quando estava iniciando o adestramento, já levei uma mordida no braço de um chau-chau. No caso, o erro foi meu, pois ainda não tinha criado um vínculo com eles e fiz uma correção e esse foi o gatilho. Então, o lance da correção, do aversivo com o chau-chau, eu acho que por ele ser bastante intolerante já com o manuseio, ele também é intolerante com o aversivo, né? Sim. Eu acho que o chau-chau tem bastante dificuldade de lidar com esse estresse emocional que causa um aversivo. O que você tem para falar sobre isso? Na verdade, o que acontece? Como eu comecei a trabalhar com isso há 10 anos, como eu falei para você, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu fiz um curso de técnicas mistas, tá? Então, eu fazia o uso de alguns aversivos e recompensava, também fazia o uso de recompensa, né? Positiva e tal. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que isso não funcionava para mim, tá? Tem muitos profissionais que hoje em dia ainda trabalham com esse tipo de técnica, e ok,
eu acho que cada um se sente melhor com uma metodologia. Para o meu trabalho, como eu lido muito com chow-chows, eu não faço uso de aversivos e nem punitivos, porque, de fato, você gera um estresse muito grande no seu treinamento. A probabilidade de você tomar uma mordida é gigantesca. E você tem muita dificuldade de estabelecer um vínculo com esse cão se você faz o uso de punitivos. Então, no meu treinamento, eu não faço uso de aversivos e nenhum tipo de punição, tá? Não trabalho dessa forma. Os chow-chows, eles são muito mais tolerantes do que intolerantes que outros cachorros em relação a punições também, né? E é somente a punições físicas ou punições do tipo, você não ganha o prêmio, você vai se frustrar, ele também é intolerante? Na verdade, depende de como você faz isso, né? Normalmente eles têm bastante intolerância com esse tipo de frustração. Então, por exemplo, alguns tipos de frustração eu trabalho no meu treinamento, mas não nenhum tipo de punição física ou acuar, por exemplo. Você trabalhar acuando um chow é péssimo. Trabalha com as punições negativas, né? De não recompensar comportamentos que você não gosta, retirar o prêmio, né? Na verdade, eu vou dar um exemplo bem clássico de um exercício que eu costumo fazer com os meus alunos, que é, por exemplo, oferecer um petisco, que esse é o exercício de autocontrole. Então, você oferece o petisco e dá um comando, por exemplo, deixa ou não, né? Aí fica a sua escolha. E aí, se ele tenta vir pegar, você retira. E aí você oferece, retira, até que ele imita sozinho, né, o comportamento que você deseja. E aí você fala, ok. E aí você libera o petisco, por exemplo. Esse tipo de técnica eu faço uso no meu treinamento. E eu não vejo um nível de frustração tão alto a ponto de interferir no meu relacionamento com esses cães, tá? Mas qualquer outro tipo de punição física, como borrifador, coleira de choque, enforcador, esse tipo de coisa, sim. Eu vejo que isso não é muito bacana para o treinamento com chows, não. Então você não nota diferença no chow. Esse é um exercício que você falou, é um exercício bem comum, que acho que quase todos os adestradores praticam, né? Esse exercício de autocontrole, começando na mão, depois da mão... Desculpa, trava um pouquinho. Você pode repetir, por favor? Bom, então, esse exercício que você falou é um exercício bem comum que vários adestradores fazem, né? De botar o petisco, começar com o petisco na mão, fechar quando o cachorro vem pegar sem autorização, e depois disso passa a comida para o chão, para cima de uma mesa, e vai evoluindo no autocontrole do cachorro. Exercício de autocontrole no geral, que não é um exercício de punição positiva, mas de uma punição negativa, de você retirar o prêmio quando ele faz um comportamento que você não quer. Você não nota a diferença do chow-chow para outros cães em relação a esse exercício? Tipo, ele não perde o interesse, ele não fica nervoso por conta dessa frustração? Na verdade, o chow-chow ele perde interesse muito mais rápido, mas isso em qualquer exercício, tá? Você precisa trabalhar com uma alta taxa de recompensa. Então, ele precisa estar interessado naquilo que você tem a oferecer. E aí, se você demora muito, é aquilo, né? É o feeling. Então, se você demora muito, talvez, por exemplo, com uma outra raça, você consiga evoluir muito mais rapidamente. Demorar mais, né? Eu trabalho muito com clicker, então, às vezes, tem outras raças que você consegue dar 3, 4 clickers e depois fazer a liberação. Com o chow-chow, você precisa ser muito mais cuidadoso nessa troca, né? Na questão da evolução. Você não pode esperar muito deles e com o tempo. Vai trabalhando gradativo conforme eles evoluindo. Mas eu noto, Wilson, também uma diferença muito grande de indivíduo para indivíduo, né? Não só de raça para raça. Por exemplo, eu tenho alunos meus chow-chows que eles são muito mais tolerantes a algumas situações, são cães que evoluem muito mais rapidamente, têm um foco muito maior, tem outros que já não se interessam muito. Então, assim, isso também cabe ao adestrador e até ao tutor prestar atenção nisso também, na questão do indivíduo, né? Indivíduo, né? O indivíduo a gente avalia, acredito que a gente avalia o indivíduo antes de avaliar a raça, né? Sim, o indivíduo é o momento de começar o treino, né? Pra gente procurar onde estão os gatilhos, os problemas que ele tem, né? E o chow-chow, eu trabalho bastante com cães de trabalho também, né? No momento eu trabalho com labrador, faço busca e resgate com labrador. O chow-chow, ele tem um tipo de função específica?
Tipo, de trabalho, lavador, faro, malinois, proteção. O Chow Chow tem algum trabalho específico que ele foi desenvolvido para isso? Ou foi uma raça que surgiu inicialmente só para alimento? Não, 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 não. Na verdade, o que acontece? O Chow Chow, ele foi utilizado para várias funções, tá? Isso na Ásia inteira e depois na Europa. Mas, assim, normalmente ele foi utilizado na Ásia como o elencado dos funções, tá? Ele já foi utilizado como cão de guerra. Então, é uma raça que eles tendem a pensar sozinhos. Então, isso é uma coisa que a gente consegue perceber muito. Eu também treino alguns cães, não para trabalho, mas raças, por exemplo, pastor alemão e tudo mais, para pet. Mas a gente consegue perceber bastante que são cães que precisam e pedem por um comando humano, né? Eles aprendem muito rápido os comandos, mas diferente do Chow Chow, que ele consegue ter... ele tende a decidir sozinho muitas coisas, né? Diferente do Golden, que também é uma raça que foi criada para trabalhar junto com o tutor, né? Para ir buscar caça e tudo mais. Eu não diria, a Jéssica falou que são muito individualistas, eu não diria que eles são individualistas, tá? Tanto é que eu tenho 6 cães na minha casa, eles trabalham sim em matilha, mas é uma raça que a gente tem que pensar para que foi criada, exatamente como o Wilson mencionou. Então, como eles foram criados para pensar sozinhos, então, muitas das vezes, talvez eles pensem e ajam de uma forma que foge do seu controle. Então, aí cabe à pessoa, ao tutor que for escolher a raça, entender isso, né? Que é uma raça que tem uma personalidade bastante forte aí. Então, eles foram já utilizados para guerra, para guarda. Eles também já foram utilizados para puxar trenó, tá? Então, foi uma raça que foi utilizada por um tempo para isso. E basicamente seriam essas funções aí, depois a questão do alimento e tudo mais. E também eles eram utilizados como prêmio, né, na China. Então, por exemplo, eu devo uma quantia a você e eu quero mostrar que eu estou de bom grado, eu te dou um Chow Chow de linhagem X, né? Então, você já consegue entender que eu estou com uma boa vontade com você, porque eu te dei esse cão dessa raça, enfim. Então, eles foram utilizados dessa forma também. Interessante, interessante. E a pessoa que quer um cachorro para ficar no colo, para ficar interagindo com ela, assim, com um cachorro assim, colado, você indica o Chow Chow ou alguma outra raça asiática para essa pessoa? Não, normalmente não. Deu uma travadinha, conseguiu me ouvir? Eu falei que não, normalmente não, tá? Na verdade, assim, qualquer cão, eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência de que o cão precisa, sim, dar o consentimento para ter qualquer tipo de contato. As pessoas têm mania de achar que não, que os cães eles não precisam dar consentimento, que qualquer pessoa pode vir, colocar a mão, passar a mão, apertar, agarrar. Prova essa que passou aí pelo Facebook por bastante tempo uma moça que teve o rosto dilacerado por um cão, se eu não me engano a raça era pastor, eu não estou me lembrada assim, da raça específica dele, mas porque ela foi abraçar ele para tirar uma foto, era uma pessoa que não tinha convívio com o cão. Se você olha na foto e o cão estava afastando dela na própria foto, estava emitindo todos os sinais e a pessoa não respeitou. Já adestrei, por exemplo, Dachshund, salsichas, que são cães pequenos, né, relativamente pequenos, e ele mordeu a cara da tutora e deu 13 pontos no rosto porque ela ficava apertando ele. Então, assim, cães asiáticos, cães primitivos, eles tendem a ser bem menos tolerantes a isso. Então, não indico. Mas não significa que qualquer outra raça a pessoa possa fazer isso. Sim, sim. O que eu costumo usar de exemplo para as pessoas, até para as pessoas, para tentar educar as pessoas no geral, assim, não só as pessoas que têm cachorro, que eu estou trabalhando com esses cachorros, é que eu gosto de usar algumas analogias humanas, né? Se eu não conheço alguém, se eu não tenho contato, se eu não tenho vínculo com alguém, a primeira vez que eu vejo uma pessoa, eu não vou chegar fazendo carinho na cabeça dela, pegar passando a mão no cabelo dela, chegar com a mão no rosto, em cima do rosto dela, não vou abraçar ela sem que ela esteja consentindo com isso,
sem que ela tenha me avisado que, ok, tudo bem, vem cá, sem que ela tenha aberto os braços para mim também, sabe? Então, como que a gente reagiria se chegasse um estranho e tocasse no nosso cabelo na rua? A gente sai fora. O cachorro age basicamente da mesma forma. Quando ele não tem tempo de avisar, quando ele toma aquele baque, que normalmente acontece com as tias dos cachorros, eu faço muito por isso na rua, quando eu estou andando em Matilha, assim, que eu caminho com... Quando eu trabalhava em Porto Alegre, eu cheguei a caminhar com mais de 10 cachorros, todos juntos ali, né, fazendo dog walker. E vinha sempre uma senhorinha ou outra abrindo os braços, querendo abraçar o primeiro cachorro que ela enxergasse. Travou um pouquinho, mas eu ouvi você falando da tia dos cachorros. Então, isso já me causou até briga entre os cachorros ali de dentro, porque às vezes acontece de ter um cachorro mais medroso, o outro vai lá e tenta controlar aquele nervosismo, e daí já fecha o pau, e daí quando a coisa fica feia, essas pessoas que querem abraçar o cachorro acham, são os primeiros a demonizar também. São os primeiros a dizer, ah, ele é bravo, ah, ele é isso, ah, ele é aquilo. Então, antes da gente pensar no cachorro como um objeto nosso, do nosso prazer pessoal, a gente tem que pensar no cachorro como um ser que tem vontades próprias, que tem que ter o bem-estar dele preservado, às vezes o espaço pessoal dele preservado. Eu fiz a pergunta sobre a pessoa que quer ter um cachorro para ficar no colo e apertando, abraçando, porque eu tenho uma cliente agora que até agora a gente está em período de quarentena aqui e eu não estou atendendo e voltaria essa semana, mas ele foi castrar, que ela comprou um Shiba. Comprou um Shiba. O Shiba, acho que você conhece, né? Parece um Akita Sim, menorzinho, para as pessoas que não. Ele é um Akita sim. menorzinho. E ela quer o tempo todo, queria já conseguir mudar isso na cabeça dela, ficar apertando, abraçando, e o cachorro mordia muito, aquele filhote, mordia muito. E daí eu comecei a ver que a mordia, e a filhote, né? Tinha 3, 4 meses quando ele começou a fazer isso. E eu comecei a ver que aquelas mordidas não eram mais mordidas de filhote, eram mordidas que acompanhavam o rosnado, coisas que a gente vê que aquilo vai evoluir para uma coisa pior depois. Então eu comecei a orientar, olha, Sim. vamos mudar um pouquinho esse manejo, né? Vamos tomar um pouco de cuidado com esses apertões. Não precisa demonstrar afeto com o cachorro dessa forma, pode demonstrar de outras formas, pode ir fazendo com que ele mesmo goste de um tipo de afeto um pouco mais forte, mas que a gente respeite isso quando ele começa a nos avisar. O ideal é que a gente nem chegue no ponto dele não gostar. Então, vamos mudar um pouquinho essa interação, né? Então, a pessoa que tem também um cão dessa raça, o Chow Chow, principalmente, ela precisa entender que não é um cachorro para ficar apertando toda hora, porque como ela não tem o conhecimento da linguagem corporal, uma hora o cachorro pode estar se segurando para não ser agressivo por meses, né? Por meses, Sim. semanas. E uma hora o cachorro vira uma panela de pressão que explode. E a pessoa não vai nem saber o porquê. Porque ela não soube ler os outros sinais que o cachorro tá, né? Então, esses signos. Eu gosto muito de. Desculpa, eu te cortei. Pode falar. Nossa, eu acho que hoje a internet está um pouco cheia e está travando um pouquinho. Feriado, quarentena, enfim, tá travando um pouco, mas acho que dá pra gente levar assim. É, sim, perfeito isso que você disse, eu também concordo. Eu costumo fazer uma analogia com um copo, tá? Eu sempre faço isso com os meus clientes. Então, imagina que o seu cão tolera muitas situações e não é reativo a elas, mas ele tolera. E aí acontece uma situação de estresse aqui, e aí outra aqui. E aí talvez uma situação que ele toleraria no momento onde ele tá tranquilo, né, 100% tranquilo, ele já não tolera mais. E aí é o momento onde ele reage, né? Porque ele tá com o copo cheio, né? Explode. Não é só com o Chow Chow, é com várias outras raças também, só que o Chow Chow costuma ser menos tolerante do que as outras. Eu vejo, eu vejo fotos na internet, eu faço alguns vídeos por YouTube, e em alguns vídeos eu montei uma foto assim, que eu achei na internet de crianças com cães. É um troço que é bizarro, assustador, que as pessoas estão achando mó legal aquela interação, né? Estão achando super fofa a interação, e tu vê o cachorro desviando o olhar, tenso, com a boca tensa, se lambendo,
dando vários e vários e vários sinais de apaziguamento e aquela situação não cessa. Então a gente vê que o cachorro está super tolerante, está numa situação confortável e está ali aguentando firme. Mas a gente, como não conhece o histórico da família, não sabe quanto tempo aquilo vai durar, eu já vejo aquilo como uma bomba relógio, que uma hora vai estourar. Se não parar de fazer isso, vai estourar. Eu tenho um afilhado que vai fazer 2 anos e ele tem 2 DAC. E até a mais dócil, que dormia com ele e tudo, começou a morder ele agora, porque ela não aguentou mais a criança. De tanto a criança ficar apertando, ficar abraçando, não deixa o cachorro dormir em paz, não deixa o cachorro em paz em nenhum momento, até a que dormia junto com ele, que ainda faz isso, que ainda gosta dele, da cadela gosta dele, mas até ela começou a morder ele, começou a dar umas correções mais firmes nele, porque ele não parou de deixar, não começou a não deixar o cachorro em paz e ela não aguentou mais. Simplesmente o cachorro não aguentou mais a pressão. Eu acho que é isso que acontece também com os chow-chows, né? Então, mas esse é um grande problema, sabe por quê? Porque se um gato morde, ou ele arranha, ou se um shih tzu faz isso, ou se qualquer outra raça faz isso, uma correção, por exemplo, como você disse, de cães dessa raça, ou até mesmo de um gato, não tem a proporção de uma mordida de um chow-chow. A mandíbula de um chow-chow é extremamente pesada, né? Quem já tomou mordida, eu já tomei mordida no começo aí da minha carreira, quando eu não entendia tão bem quanto eu entendo hoje sobre linguagem. É terrível, dói pra caramba, infecciona, enfim, é terrível, né? Então, uma mordida de correção aí de um chow-chow vai ser muito, muito pesada, né? E eu já vi vários casos de mordida que eu como adestradora, eu sei que aquela mordida não foi uma mordida com intenção de ferir de fato, mas feriu, porque a pele da criança ou de idosos, ela é diferente, ela tem uma textura diferente, né? Então, bateu o dente, ela abre. E aí a pessoa faz o quê? Ela indemniza o cão, né? Isso é o que acontece sempre. E na grande maioria das vezes, ou quase sempre, eu ouso dizer, a culpa é do tutor, né? Do adulto ali, né? Responsável, inclusive. O chow-chow, a mordida tende a ficar cada vez mais forte. Tipo, ele vai. A primeira vez que ele te morde, ele te dá um aviso. Praticamente só um aviso. Ele te bate o dente na mão, ou te bate o dente no pé ou na perna, e já solta. Esses ataques, eles tendem a ficar mais agressivos com o passar do tempo? Sim, mas pela minha experiência, qualquer raça tende a fazer isso. Especialmente se o fim dela não foi atingido. Então, por exemplo, você está querendo escovar o seu cachorro e aí ele dá uma mordida de aviso e aí você continua ali. Então, o objetivo dele não foi atingido. Ele vai escalonar isso daí para uma mordida mais forte. E com o passar do tempo, o cão ele também aprende a morder. Então, ele vai começar a aprender, ele aprende qual a mordida que funciona, né? Existe até aquela tabela de escala de nível de mordida, que você deve conhecer, que tem mordida grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, que é o último, que a intenção do cão é de fato anular a vítima, né? Que é o que a gente costuma dizer que é o mais perigoso. Sim. É quando o cachorro já está extremamente estressado e já entendeu. Travou. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Normalmente acontece também algumas vezes que eu percebi, assim, não só de chow-chows, de outros cães também. Começaram a ficar um pouco reativos com diversas questões, às vezes até com comida. Daí vai lá, chega no ponto do cachorro avançar e morder, daí o cachorro consegue te morder e daí a primeira vez tu recua. Daí daqui a pouco o dono começa a ficar com certo... querendo se mostrar mais forte que o cachorro, e daí o cachorro vai lá e morde, o cara vai lá e dá-lhe no cachorro, ou vai para cima, coa o cachorro. A tendência do cachorro na próxima vez, principalmente se for um chow-chow que é mais intolerante, é morder mais forte ainda, né? Pra fazer você correr de vez. O que eu costumo dizer é o seguinte: o que você faz quando uma bomba explode? Você foge. Se um cachorro chegou a te morder, no nível de te morder, porque as pessoas me perguntam isso com frequência,
Meu cachorro mordeu, Giane, o que eu faço? Olha, quando uma bomba explode, você foge. Naquele momento, o cão está sob forte estresse. O aprendizado ele é bloqueado. Então, esse cão ele vai aprender, de fato, a te morder mais forte se o fim não foi atingido, né, igual você disse, ou se, de repente, a pessoa acua esse cão. Mas a questão do aprendizado de que a pessoa, às vezes, acua ou vai para cima para tentar se mostrar mais forte ou qualquer coisa do tipo, não tem fim educativo. Seu cão ele não vai aprender, ele está sob forte estresse. É uma questão de biologia, né? Quando você grita, quando você... Eu até fiz uma postagem sobre isso esses dias no Instagram, sobre as reações do cérebro quando você grita com o cão. Quais são as reações que você tem? Que o cão tem, né? Que acontece no cérebro dele. Então, assim, quando um cão morde, o que você precisa fazer é se afastar, chamar um profissional, que ele vai saber como conduzir aquilo, de modo que o cão aprenda que não é necessário agir daquela forma. Sim. E você considera o Chow Chow uma raça medrosa? Sim. Sim. Sem sombra de dúvida. Sim. E cães medrosos, eu trabalho muito com cães medrosos, até alguns que foram até rejeitados por alguns administradores, porque realmente não são fáceis de lidar, porque, como você falou, o aprendizado está totalmente bloqueado por muito tempo até você ganhar a confiança, até você conseguir chegar perto, fazer com que o cão queira se aproximar de você, queira aceitar o teu manejo, o teu toque, e daí isso acaba causando uma enorme frustração em muitos adestradores que querem chegar, às vezes na primeira aula já meter uma guia no pescoço e vai para a rua caminhar. Então, com cães medrosos e acredito que com o Chow Chow, que é uma raça medrosa, isso nunca deve ser feito, né? A gente tem que ganhar confiança, o vai evoluindo junto com a gente, vai ganhando aquela confiança para que ele queira interagir com a gente, queira interagir com o dono, porque às vezes nem o dono tem a devida confiança, quem dirá a gente que chegou agora, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Eu jamais, numa avaliação, por exemplo, eu mesma vou e coloco a guia do cachorro, na primeira aula também não faço isso. Quem vai me dizer o momento de eu fazer isso é o cão, tá? É a questão de estabelecer vínculo, porque especialmente uma raça primitiva como o Chow Chow, ele não recebe ordem de qualquer um. Ele não faz isso. Então você precisa criar esse interesse, criar esse vínculo desse cão contigo, senão você não vai ter resultado satisfatório. Você vai tomar uma mordida desnecessariamente. E eu tive, inclusive, um caso desse, tá? Um Chow Chow que ele nunca tinha apresentado nenhum problema de agressividade. A tutora levou ele até uma creche e ele sempre teve contato com outros cães. Mas, infelizmente, a pessoa que recebeu o cão, que fez a avaliação, não soube conduzir. Inclusive, eu acabei tendo os vídeos aí para avaliação. E realmente é muito triste a forma que foi conduzida a avaliação desse meu aluno, porque em todo momento ele tenta mostrar que manda no Chow Chow, e ele põe o dedo no nariz e dá puxão no enforcador. E aí você começa a perceber que o Chow Chow está começando a ficar impaciente. Ele deita, ele senta, ele tenta sair. Ele tenta todas as formas, até o momento de mais ou menos 1h30 de consulta, de, ouso dizer, abuso, porque ele tinha acabado de conhecer e estava sendo agredido por nada, porque ele não estava fazendo absolutamente nada. Ele foi e mordeu a perna do avaliador. E aí o avaliador pegou e falou: olha, sinto muito, seu cachorro é agressivo, não dá para recebê-lo aqui na creche. E aí essa pessoa me procurou. E assim, o cachorro é um dos meus alunos Chows mais dóceis que eu conheço. Ele tolera super bem abraço, ele é um cão incrível. Mas é um cão que gera um forte estresse de uma pessoa que, infelizmente, não sabia conduzir a situação. Nossa, a sua fala saiu toda embaralhada. Você pode repetir, por favor? O que a pessoa faz para ela não ter problema com o Chow Chow dela no banho e tosa ao veterinário? Tem alguma coisa que ela pode usar de preventivo ou depois como uma medida educativa quando o cachorro já está apresentando o problema de comportamento? Sim, claro, tem sim.
Na verdade, o que acontece? Eu gosto sempre de falar que a prevenção é sempre o melhor remédio. É sempre muito mais fácil você ensinar um comportamento correto para um cão do que você corrigir esse comportamento e inserir um novo. Então, claro que se uma pessoa fizer isso antes do cão morder, é muito melhor. O ideal é, e eu sempre faço isso com os meus alunos, antes de dar o primeiro banho num pet shop, por exemplo, que eu tenho casos de tutores que fizeram isso, o cachorro acabou de tomar as vacinas, bum, levou pro pet shop, largou o cachorro lá e voltou para casa. Resultado, o Chow mordeu, voltou para casa. Gerou um estresse, gerou um aprendizado, querendo ou não, ali negativo, né? Então, o que eu indico sempre a pessoa fazer? Bom, Riane, meu cão terminou as vacinas, o que eu faço? Na verdade, não precisa nem esperar o seu cão tomar as vacinas. Você pode começar a fazer um treinamento com ele naquela janela de socialização ali, que é naquela fase de 3 a 4 meses, depende do cachorro, vai até os 5, 6 meses. Você pode começar a trabalhar os gatilhos de modo separados. Então, por exemplo, os estímulos, né, na verdade, não gatilhos. Então, por exemplo, o secador. Você pode simplesmente ligar o secador, deixar ele no chão e ir recompensando o seu cachorro pela aproximação. Bom, beleza, Riane, meu cachorro já está tranquilo com a aproximação, ele tolera o secador, ele curte o barulho. Beleza, aí você pode começar ali, ó, passando na pelagem do cão, recompensando. Ou se o cão, por exemplo, está comendo um Kong, então é uma recompensa contínua, você pode ir passando. Riane, meu cachorro levantou e saiu. Deixa, não vai atrás. Chama ele de volta, por quê? O cão, ele tem 3 opções ali no subconsciente, e isso eu levo pra vida, tá? Fugir, congelar ou atacar. Então, se você retira a opção desse cão de fugir, as probabilidades dele atacar para afastar o estímulo são maiores, né? Então, se o seu cão se afastou nesse período de treinamento, ok, tudo bem, sem problemas. Depois de alguns segundos, você pode tornar a chamar ele, então vai ser a escolha dele se aproximar de você, e aí você recomeça o exercício, tá? Sempre respeitando essa linear de tolerância do seu cãozinho. Isso com relação ao secador, mas você pode fazer a mesma coisa quando a gente diz respeito. Isso, escovar o cão, colocar ele num local mais alto para ele se sentir mais seguro, deixar o seu filhote interagir com a água, porque o que eu vejo como é uma raça que tem muitos problemas de pele, inclusive com relação à umidade, as pessoas às vezes têm um desespero exagerado com relação a isso. Então, desde cedo, elas já criam aquilo no seu cão, né? De, meu Deus, não se aproxima da água, meu Deus, sai da água, não pisa, tá molhado. Então, isso gera também um aprendizado no cão, né? E já é um cachorro que normalmente não curte muito água, né? Então, você pode, em dias de verão, você pode fazer um sorvete com água, deixar o seu cão interagir. Quando você estiver lavando o seu quintal, deixar ele se aproximar. Lógico que depois você precisa fazer a secagem corretamente. Mas é importante que o seu cão tenha esse tipo de contato com a água, porque ele vai ter contato com isso futuramente. E, então é manejo, né? Tocar em orelha, boca, patas e sempre associando isso a uma recompensa contínua, né? Não é você fica 5 minutos tocando na pata e dá um pedacinho de petisco pro cachorro depois. Durante esse processo de toque, o cão tem que estar sendo recompensado de uma maneira e uma recompensa de alto valor, né? Para que ele entenda que, pô, vale a pena eu permitir que façam isso comigo, né? Mesmo eu não gostando agora, vale a pena eu permitir que façam isso comigo, porque a recompensa é equivalente mais equivalente, tem mais valor do que o mínimo estresse que eu vou ter com isso. Porque um pouco de estresse sempre vai ter, né? No ambiente de banho e tosa, eu acho, porque é uma pessoa estranha. Às vezes é uma pessoa estranha quando a gente não consegue levar sempre no mesmo. Às vezes a pessoa se muda e não consegue levar na mesma pet shop. Vai ser uma pessoa estranha, vai ser um ambiente diferente. Vai ter cachorro, às vezes, lá no mesmo ambiente, latindo. Então, até mesmo eu acho que a escolha, né, do lugar onde você vai dar banho no cachorro também importa, né? Lugares estressantes também fazem comportamento estressante. Para a gente finalizar, que vai fechar 1 hora de live, o Instagram não permite que a gente faça mais que 1 hora. Eu peço que... Meu Deus. Passou voando, né? Quando a gente conversa sobre coisa que a gente gosta, passa muito rápido.
Então eu peço para que você deixe um recado para essas pessoas que têm interesse na raça, que ainda não têm, e também para as pessoas que já têm um chau-chau em casa, que já estão com algum tipo de problema, ou ainda não estão com nenhum problema. O que você diz para essas pessoas? Na verdade, quando existem vários estágios aí, né, disso que você mencionou. O primeiro estágio é a pessoa que quer um chau-chau, e o segundo estágio é a pessoa que já tem um chau-chau, né? E tem nesse meio tempo a pessoa que tem, mas é um filhote, que ainda está na questão do aprendizado e tudo mais. Para quem tem chau-chau, gente, é uma raça incrível. De verdade, tem muita gente que não gosta, que demoniza, como eu disse, mas eu adoro. Mas qualquer tipo de raça que vocês forem comprar, você precisa necessariamente pesquisar sobre e entender se essa raça se adequa com o que você procura e com o seu estilo de vida, tá? Se você é uma pessoa ativa, você é um atleta, por exemplo, não compra um chau-chau, porque ele é um cão que ele vai aguentar pelo menos 25 a 30 minutos de exercício. Ele não vai aguentar um exercício intenso e contínuo, não vai, né? Então, você pode ter as suas expectativas frustradas, então pesquise muito bem. É uma raça medrosa, é uma raça insegura, então é uma raça que precisa de ter uma socialização bem feita. E quando eu falo socialização bem feita, não é você levar o seu filhote num shopping que tem 555 pessoas e soltar ele lá, tá? Uma socialização bem feita, ela deve ser gradativa, né? Porque senão você pode gerar um trauma também nesse filhote, que eu já vi muito isso. Trauma por hiperexposição é isso. Isso acontece, né? Infelizmente acontece. Então, fazer isso de modo gradativo. Isso vale para as pessoas que já têm um filhote de chau-chau. Trabalhar muito nas situações do dia a dia mesmo com ele. Ir até o veterinário, voltar, o veterinário recompensar. Trabalhar essa questão do veterinário tocar e ter a recompensa. A primeira experiência é muito importante. Então, tomar bastante cuidado se a primeira experiência for traumática. A tendência desse cão generalizar, que acontece muito com o chau-chau, é muito rápido, né? Não precisa, às vezes, 3, 4 vezes de ida traumática, né? E quem tem, tomar bastante cuidado com a questão da linguagem, estudar bastante linguagem de cães, que isso, se você jogar no Google, vai ter muito para você aprender, tem vários livros também. Respeitar os sinais de estresse do seu cão. Se for um problema onde ele já apresenta agressividade de mordidas e tudo mais, o histórico de mordidas, procurar um profissional. Porque, às vezes, você pode piorar isso daí em vez de melhorar. Sim. E pode estar se colocando nisso, né? Então, muito obrigado. Riane, é Riane, né? Isso! Muito obrigado, Riane, por ter aceitado o convite, tá? Eu já peço para as pessoas que estão assistindo aqui, que são do meu Instagram, que vão lá no Instagram e te sigam lá também. Com certeza tem muito conteúdo para passar para essas pessoas sobre a raça e sobre outros cães também, é claro, devido à tua experiência, que já é bem longa, né? Tem 10 anos. Então, muito obrigado mais uma vez. E a gente vai se ver mais vezes por aí, porque eu vou estar te acompanhando aí no Instagram, tá bom? Muito obrigada, agradeço bastante o convite, foi muito legal conversar com vocês sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, me mandem um direct, eu estou sempre respondendo, né, fazendo aquela consultoria gratuita aí rapidinho pelo Stories. Então, assim, é isso aí. Dúvida, perguntem, estudem, não fiquem com dúvida, porque os cãezinhos de vocês agradecem aí tutores bem instruídos. Agradeço bastante, Wilson, a oportunidade, tá? E agradeço a hospitalidade também, porque nem sempre a gente pensa da mesma forma que o outro, né? Uma infinidade de coisas aí, de técnicas que a gente pode utilizar. Então, eu agradeço bastante a sua postura, a sua receptividade também em me ouvir. E, se precisar, estamos aqui. Então tá, muito obrigado, Riane, valeu. E até uma hora dessas, valeu. Obrigada, tchau, tchau.